Bom dia, como estamos? Tudo bem? Então, hoje eu quero narrar uma história que aconteceu comigo já há alguns anos atrás. No mínimo, é assim muito interessante, né? Porque aconteceu uma época que eu não estava trabalhando esse meu lado espiritual, né? E que tenho, que me envolvi, né? E eu estava assim, uma época da minha vida que eu estava assim como uma balança, né? Nem para cá nem para lá, né? Estava retinho, né? Estava tentando me encontrar, né? Eu acho que por isso que aconteceu essa experiência, né? Porque eu tava querendo assim, mudar, né? A minha vida, dar mais sentido para a minha vida. Talvez naquela época eu estava assim, vivendo alguns conflitos, né? Interiormente falando, porque há mudanças, né? A nossa vida é feita de mudanças, né? De acontecimentos. E as novidades vão fazendo com que a gente vá se alinhando, né? Então essa experiência, eu não estava pensando em nada de espiritual, eu estava até indo em um lugar, acho que resolveu algum problema, acho que eu estava indo em algum banco pagar alguma conta, um negócio assim. E foi uma avenida muito movimentada, né, aqui na cidade. Muitos carros na avenida, né? E nessa avenida tinha uma travessa e eu fui atravessar, antes de atravessar essa rua, né, dessa avenida, que corta essa avenida, e é até uma rua muito movimentada de carros. E até hoje eu me pergunto como foi que eu atravessei essa avenida, essa rua, né? Porque se ali tinha muito movimento de carro, como é que eu consegui, se eu não estava ali, no momento que aconteceu essa experiência? Porque eu não me vi ali, né? Eu me vi em outro lugar. E, e muitas coisas que aconteceram nesse lugar, eu estava ali absorto naquela situação, né? Eu não estava assim, preocupado em carro, de atravessar a avenida, a rua da avenida. Eu não estava pensando, eu nem estava ali. A minha mente não estava ali, estava em outro lugar. Quer dizer, eu completamente inteiro, eu não estava ali, eu estava em outro lugar. Foi isso que aconteceu comigo. Falam déjà vu, né? O déjà vu, déjà vu. Eu não sei se é essa a palavra certa, né? Se foi isso que aconteceu, né? O que foi me passado, que foi uma projeção astral que eu tive, né? Consciente, né? Que foi uma coisa consciente que me aconteceu. Só que eu fui levado para esse lugar, eu fui tirado dali e posto nesse lugar. Foi algo assim para mim, porque eu senti tudo daquele lugar, o ar daquele lugar, o que tinha naquele lugar em volta daquele lugar, quem eram as pessoas que estavam ali naquele lugar. Tudo isso eu sabia. Eu sabia como se eu estivesse vivendo aquele momento. Só que eu estava vendo de fora. Eu estava dentro da paisagem, mas eu estava observando de fora. Eu via tudo o que estava acontecendo ali, de volta. Sabia o porquê, para quê, quem era, quem não era, quem deixava de ser. Mas assim, eu propriamente dito, eu não estava naquela avenida. Era como se eu não estivesse naquela avenida. Agora, hoje eu me pergunto, como é que eu consegui atravessar aquela rua movimentada se eu não estava ali? Se a minha consciência não estava ali naquele lugar? Quer dizer, alguma intervenção espiritual aconteceu para que eu atravessasse a avenida e nada acontecesse comigo. Porque eu não me lembro, eu só me lembro que quando eu voltei a mim, eu estava do outro lado da rua, nessa avenida. Quer dizer, eu atravessei a rua sozinho, né, no caso, e como que eu atravessei? Né? Tudo bem que fui andando, né? Mas como que eu consegui atravessar uma avenida movimentada? Como é que eu ia prestar atenção no sinal que ia abrir ou fechar se eu não estava ali, a minha consciência não estava ali, na esquina daquela rua? Não estava mais ali, eu estava em outro lugar. E esse lugar que eu fui levado era o mesmo lugar onde eu estava, porém de uma outra forma. Era uma mata fechada, uma mata virgem.
E eu lembro que ao redor eu sentia que tinha um mar muito grande, uma praia, um mar imenso. Era tudo cercado de água, né? Era uma ilha, lógico, né? Era cercado de água, é uma ilha. Então, e era aqui na cidade onde eu moro. Era essa cidade antigamente, como era antigamente, né? E tinha uma caverna, né? E eu via um senhor com era tudo índio, né? Tudo índio. Não tinha pessoas assim como nós, né? Assim que com roupa, era tudo seminu, né? Seminu, coberto com algumas plumagens, né? E era índios, né? E tinha um fogo, uma fogueira. Em volta dessa fogueira tinha mais ou menos umas 12 índias, 12 índias. E tinha um homem, um senhor de idade, com um boquinha na mão assim, dando para aquelas pessoas beberem. Esse era um antídoto que ele fazia. Na verdade, ele era um pajé. Né? Ele era um pajé. Ele fazia fertilização para que elas engravidassem. Era um tratamento que ele fazia com elas. Aí a pessoa que estava comigo falava assim: olha, tá vendo esse senhor? Esse senhor é você. Você é esse senhor. Aí eu olhava assim e falava: eu? Mas não tem nada a ver comigo. Mãe, eu não sou índio. Ele falou assim: não, mas você foi ele no passado. Essa é uma passagem sua aqui na Terra. E você era muito, como que fala? Assim, procurado, né? Para tratamento, né? Que tipo, era um feiticeiro, né? Não é feiticeiro, é como se fosse um curandeiro, né? Não era bem feiticeiro, era um curandeiro. Ele fazia curas, né? Assim, pela ervas, né? Tratava as pessoas com as ervas, né? E eu era um pajé, né? Quer dizer, então foi uma passagem na minha vida, né? Quer dizer, que eu tive uma encarnação como pajé. Então eu achei assim muito interessante, né? Isso que aconteceu comigo. Agora, por que aconteceu isso comigo? Porque eu não estava perguntando quem eu era, que eu deixava de ser, o que eu estava fazendo aqui na Terra. Eu não estava com esses pensamentos por aqueles dias, naquele dia, propriamente dito. Eu estava normal. Eu nem estava pensando em nada. Naquela época eu nem pensava em nada de espiritual, porque eu tinha uma vida diferente, lógico, né? São épocas, fases diferentes das nossas vidas que a gente se encontra, né? E naquela época eu não ficava pensando em espiritualidade. E o Manon estava desenvolvendo a mediunidade. Eu vim desenvolver a mediunidade depois de alguns anos. Bem depois dessa experiência. Muito, muito. Alguns anos bem depois dessa experiência foi que eu vim desenvolver a mediunidade. Que eu vim descobrir, né? Através de algumas coisas que aconteceu. E eu conheci uma pessoa e essa pessoa foi por assim que eu tinha que desenvolver a mediunidade, né? Que eu era médium. Eu tinha eu era muito, que eu ia ser, que eu ia ter muito, ia trabalhar muito com a parte espiritual. E aconteceu muitas coisas, né? Lógico. E continua acontecendo. Mas assim, foi uma experiência única para mim, né? Mais uma experiência, né? Porque são tantas que acontecem, né? E essa é muito antiga essa experiência. Não lembro bem assim a data, né? De que ano que foi, mas assim faz muitos anos que aconteceu isso. E eu assim nunca vou esquecer, porque eu me assustei quando foi falado que era eu, aquele senhor. Eu me assustei porque eu dei um choque, né, na hora, né? Sabe aquele espanto assim? Que era uma época assim que não tinha, era só mato, né? Não tinha assim casas, prédios, né? Você vê que o lugar que eu estava vendo é um prédio moderníssimo, prédio bem alto, um arranha-céu que fizeram no lugar. E no lugar exato que eu estava, né? Vendo ali, presenciando aquela situação, é um prédio de esquina até, um prédio bem alto de esquina. Você vê como é que pode, né? A gente ser levado para uma época atrás, né? E talvez foi para consertar alguma coisa na minha vida. Eu não sei dizer o porquê que eu tive essa experiência, né? Mas assim, eu creio que foi para mudar alguma coisa. E talvez foi para me despertar, né? Porque eu estava procurando mesmo mudanças na vida, né? E eu acho que veio para reforçar essa mudança, né? Falar assim: opa, olha, tem que mudar, vamos mudar? A hora é essa, vamos procurar mudar, né? Vamos
reconectar, né, o passado e ver o que precisa fazer nesse presente para mudar para ter um futuro melhor ou para fazer a sua passagem melhor aqui, né, na vida, deixar como que diz, pelo menos um pequeno legado, né, porque a gente vem aqui não é a passeio, né, vem para deixar algo de bom, de melhor, que a gente venha fazer, né, trazer. Então, hoje eu trabalho com muitas mensagens, faço muitas mensagens, né, através dos irmãos que me passam, né, através da mediunidade. Escrevo muita mensagem que eu recebo, e eu divulgo muito essas mensagens através dos vídeos que eu faço para o canal, né, e repasso para os amigos na mídia social, porque precisa, né, divulgar o trabalho em si, né, e mais ainda o conteúdo das mensagens, que é o mais importante, que é com isso que eles se preocupam, com o conteúdo da mensagem, né, que a mensagem venha surgir efeito, né, e ela surge efeito quando realmente serve para alguém, alguém fala, opa, olha, está falando comigo, como aconteceu essa semana agora. Eu não sabia de nada de um amigo meu que estava acontecendo uma situação com ele, eu não sabia de nada, nem estava tendo contato com ele, né? Nesse dia que eu recebi essa mensagem. E só que essa mensagem eu disse que foi para mim, né? Porque primeiramente é para a gente a mensagem, né? E eu me emocionei muito com essa mensagem. Ela me tocou profundamente, essa mensagem, né? Que eu recebi. E quando passou alguns dias, eu tive com esse amigo, e ele falou assim, olha, aquela mensagem que você mandou, eu até chorei. Chorei compulsivamente, porque foi para mim aquelas palavras. Eu falei, olha, eu não estava sabendo de nada que estava se passando com você, mas eu recebi para mim, essa mensagem foi para mim, né? Eu falei, não, mas foi para mim essa mensagem, então foi para nós dois, porque serviu muito para mim. Você vê como que é as coisas, né? E eu não sabia de nada que estava se passando com ele. Nem estava tendo contato com ele, inclusive. Fui depois, né? De 3 dias da mensagem. Você vê como que é as coisas, né? Então, não é brincadeira, né? O plano espiritual atua muito em nossas vidas. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai sendo auxiliado. E eu creio que essa experiência que eu tive, desse déjà vu, né? Eu falo projeção astral, né? Consciente, né? Mas não sei se foi uma projeção astral, porque eu tive lá, né? Nesse lugar. Era como se eu tivesse sido tirado daquele momento ali, hoje, no caso, no dia de hoje, e levado para esse passado. É como se estivesse em carne e osso naquele lugar. Foi uma experiência muito forte, que eu não sei explicar até hoje, né? Como isso aconteceu. E outra, como é que eu atravessei a rua da avenida? Como é que eu consegui atravessar sem que o carro me atropelasse? Porque era uma avenida movimentada, é uma avenida movimentada, essa rua que atravessa a avenida também é movimentada. Fecha a avenida e os carros passam, quer dizer, é um fluxo constante de carro. E como é que eu consegui atravessar essa rua sem ser atropelado? Né? Quer dizer, eu não sei. Eu me pergunto e também não sei a resposta, porque não dá para explicar. E a situação que eu passei foi muito forte mesmo, desse pajé, né? A história assim, né? Em si. E ali era eu no passado, né? E que eu vim para essa missão naquela época e que eu levava comigo essa missão, né? Só que hoje outra roupagem, né? Como eu aqui, né? Então é nessa roupagem que eu vou trazendo, traga a minha evolução, né? Junto com a minha evolução. E que essa vida também vai servir também para evoluir mais, para um pouco, né? Que é aos poucos que a gente vai evoluindo, né? Cada época um pouco, né? E é isso. E agradeço a vocês por estar aqui nesse momento, né? Apreciando esse relato, né? E espero que esteja ajudando vocês em alguma coisa, né? E é sempre assim como eu digo, né? Eu não sou melhor que ninguém, né? Eu sou como todos, né? Eu não sou melhor que ninguém. Mas cada um traz uma missão na vida e cada um procura viver a sua missão, né? Porque nós não vemos aqui a passeio, vemos aqui para auxiliar. Nós somos co-criadores, né? A gente está aqui para co-criar, né? Para trazer algo de bom, né? Que a gente vem junto com a gente, né? Que a gente, quando vem aqui, a gente traz um pouco do passado, né? Do que fomos no passado. Às vezes, inconscientemente, a gente faz alguma coisa, a gente, poxa, não sei por que eu fiz isso, mas já traz, né?
está com a gente, né? É como dizer, a gente não perde, né? O que a gente já adquiriu lá atrás, a gente não perde. Permanece com a gente, né? Só que fica no esquecimento e às vezes é preciso lembrar, às vezes é preciso acessar esses arquivos, né? Do passado, para poder fazer esse presente melhor hoje. Muito obrigado. Deus seja louvado. Bom dia. Se você não é inscrito no canal, venha se inscrever. Deixa o like caso goste do conteúdo que venho postando. Muito obrigado. Bom dia.